Gratuaialxa, gratuaial. Gratuaialxa, gratuaial. Gratuaialxa, gratuaial. Assim seja feita a vontade do Papai Yalxa. Assim seja, irmãos. Amados irmãos, a gente estava falando, vamos tentar dar continuidade da onde que nós paramos, né? Puder baixar um pouquinho, tá dando um eco aqui no meu ouvido. Tá no mínimo? Tá quase no mínimo. Quase. Aponta mais para lá, vê se resolve. Aí. Eu vou direcionar minha voz mais para cá, ok, irmãos? Melhorou? Então vamos fazer assim, tá? Então, amados irmãos, quando nós falamos a respeito da luta nossa, né, nessa terra, porque nós viemos todos iguais, todos vieram com uma mina, ninguém foi beneficiado, diferente do Evangelho de Mateus, que foi dado segundo a capacidade de cada um. Foi dado 1, 3 e 5 no Evangelho Anátema de Mateus, mas o de Lucas foi dado apenas uma. E ali nós vemos, um gerou 10, outro gerou 5 e o outro guardou aonde? No lenço. Então, irmãos, quando a gente fala aquele que guardou no lenço, foi tirado daquele e dado para aquele que tinha recebido 10. E aí os outros perguntaram, mas ele recebeu 10. É assim que funciona no reino. Aquele que mais se esforça e dedica, esse também recebe mais, né, irmãos? Sempre lembrar disso. E isso é a medida... Mas é cobrado. Lembrando que todos receberam um. Então, o que está sendo cobrado é vocês que estão perto da mensagem. Muito foi dado a mensagem. E cobrado de vocês, por quê? Porque vocês recebem explicação ao pé do ouvido, né? E os irmãos de longe têm que correr atrás, muitas vezes, para trazer, para ter o entendimento, não é mesmo? É nesse sentido. Por quê? Muito foi dado, não é o sentido das minas. Quantidade de minas, porque todos receberam uma mina, o Evangelho de Lucas. Ok, irmãos? O que é dado para vocês muito é exatamente de estar recebendo a mensagem de perto, diferente daqueles que estão recebendo de longe, né, irmãos? Então, vamos lá. Eu estava falando, eu queria voltar naquela passagem, né? Eu queria voltar lá. Salmos 24. Hã? Salmos 24. Salmo 24? Você perguntou Salmos 24. Mas você foi lá em Apocalipse 6. Vou lá, vamos lá, vamos lembrar aqui o Salmo. Salmo 24? Salmo 24? Deixa eu ver aqui, Salmo 24, vamos lá. Volta em Apocalipse 6. Deixa eu só ver o que eu ia falar com os irmãos. Estava comentando quando Yalxa, né? Ial foi exaltado, ele recebeu o nome de Ial. Né? Isso, exatamente. E depois aí foi citado. Exatamente. Isso, é o Salmo 24 que a gente voltamos aqui no Salmo 24, página 886. 886, ele fala assim, ó. Salmo 886. Mostrando aqui. Salmo 8, página 886. Vamos pegar um pouquinho antes. Salmo 24. Que diz assim. Versículo 2. De Ial é a terra e o que nela existe. Tá vendo? Aqui, Satanás ele fala assim, foi-me dado a terra. Não foi dado para ele a terra. Foi dado para ele a administração da terra. É diferente. Ele não é herdeiro. Entendeu? Ele é servo. Satanás é servo.
E ele fala, foi-me dado a terra. Não foi dado coisa nenhuma. A terra foi dado a ele a administração da terra. Por quê? Porque a herança é para os filhos de Yaush. A herança da terra e a herança das coisas celestiais são dados aos filhos de Yaush. E não a Satanás, que é uma criatura, ok? Então vamos lá. Dial é a terra e o que nela existe, o mundo e seus habitantes. Ele próprio fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre os rios. Quem pode subir a montanha de Dial? Quem pode ficar de pé no seu lugar santo? Quem tem mãos inocentes e coração puro e não se entrega à falsidade, nem faz juramentos para enganar. O link com aqueles que estão se reunindo com Davi, que eles vieram em o quê? Sinceridade e com coração puro, sem falsidade. Versículo 5. Ele obterá, esse, né, que não tem falsidade e um coração puro, ele obterá de Yahweh a bênção, e do seu Yahweh Salvador a justiça. Esta é a geração dos que o procuram, dos que buscam tua face, ó Yahweh de Israel. Ó Yahweh de Israel, aqueles que buscam a tua face. 7. Levantai, ó portas, os vossos frontões, elevai-vos, antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Yahweh, o forte e valente, o Yahweh, o valente das guerras. E ele repete, né? Para deixar claro, repete novamente, quem é esse Rei da Glória que está subindo? Aí eu falo, poderia ser Yahweh Supremo subindo da terra? Não, porque Yahweh Supremo habita na luz inacessível, que homem nenhum viu nem pode ver. Então esse que está subindo é aquele que já recebeu, a partir do momento que ele foi ressuscitado, o nome de Yahweh. Yahweh, forte e valente, é só para distinguir de Yahweh Supremo. Mas ambos são Yahweh. Entendeu? Ambos são Yahweh. Cadê o irmão, a juventude valente? A juventude valente sentou lá atrás, né? Eu quero ver um sorriso do irmão. Cadê o irmão? Tá seríssimo. Irmão Caleb. Ah, é isso aí. Então, essa mensagem é difícil de entender, irmãos? Mas por que os falsos Yaldins, eles têm tanta dificuldade de entender essa verdade? Porque não é partilhado o Espírito. Porque não é compartilhado com eles o Espírito. Se você entende a mensagem, é porque o Espírito de Yahweh está em você. Isso você tem que entender isso. O Espírito de Yahweh está em você, mas ele pode sair. E é esse o zelo que cada um dos irmãos tem que ter para não perder o Espírito. Shaul Paulo, ele fala isso também para a sua geração, para a sua igreja, para a era de Esmirna. Vamos abrir a palavra, irmão, que fala assim, ó, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, para não entristeçais o Espírito de Yahweh, com o qual vocês fostes selados para o dia da vossa redenção. Vamos abrir essa palavra? Quem vai achar primeiro? Efésios? Eu sabia que era Efésios, mas não sabia onde que era. Efésios 4:30. 29?
Ó. A ceia vai ser que horas? A ceia. A ceia vai ser só à noite. noite, então tá. É. Efésios 4, 29. Vamos lá. Efésios 4, 29, página 2045. Diz assim: não saia das vossos lábios nenhuma palavra inconveniente. Em outra tradução, palavra torpe, palavra de baixo calão. Mas na hora oportuna, o que for boa para edificação, que comunique graça aos que a ouvirem. Não entristeçais o espírito, pela qual fostes selados para o dia da redenção. Para o dia da redenção. Aguardando a verdadeira redenção. Redenção. Redenção é elevação. É ser colocado num nível superior. Aí você viu aqui que ele usa o termo selado. Isso faz um link com Apocalipse 7. Apocalipse 7, 2. Apocalipse 7, 2, página 2149. Aqui nós estamos fazendo aquecimento, viu, irmão Paulo? É aquecimento por enquanto, para poder nivelar todo mundo. Diz assim: vi também outro anjo que subia do Oriente com o selo de ao vivo. Ó, ele tem o selo, e nós já fizemos o estudo, que é a representação dos dois filhos de Tamar. Um recebe o selo, a marca. Qual que é a marca? Uma fitinha vermelha no pulso. Porque ele coloca o bracinho para fora. Olha só. E aí a parteira fala assim: esse aqui, ó, é o primogênito. Aí marca o pulso com o quê? Uma fitinha vermelha. E aí quando ele recolhe o bracinho, o irmão nasce. Aí eles falam: uai, mas esse não é o primogênito. Esse é um link com o quê? Esse é um link com os dois pastores que vêm ali, ó, no final dos tempos, né? Ali já é não o pastor, mas ali já é o ungido. É diferente. O ungido, porque tudo que a gente fala assim de Micael, porque Micael recebeu o nome de Alcha, então ele é o sexto e o sétimo. Então concentra nele a condição que o antimachia, o falso profeta, não conseguiram fazer. Unir numa só pessoa ambos. Entenderam? Ele não conseguiu fazer isso. Então, eles são unânimes, mas eles não conseguiram unir numa coisa só. Diferente de Alcha Micael. Então, quando nós vimos aqui, irmãos, essa passagem, ele está falando, olha só, vamos ler, Apocalipse 7, 2. Vi também outro anjo que subia do Oriente com o selo de ao vivo. Só pode dar quem tem para dar. Ninguém pode dar o que não tem. Então você recebeu o selo. Você pode compartilhar com o seu irmão? Não. Você pode compartilhar a palavra, mas não pode comparar o selo, que é o Espírito. O único que pode compartilhar o Espírito é aquele que é o que tem a plenitude do Espírito. A arte principal. A arte principal, ou seja, Yahshua. Lá em cima, ele estava na condição de plenitude. Mas antes dele deixar a sua habitação, porque ele sabia porque Ial revelou para ele que ele ia ter que descer, porque essa era a vontade de Ial Supremo. E vontade de Ial Supremo não se questiona, só obedece. Então, ele simplesmente foi comunicado. Falar assim com ele: você quer ir? Não. Ial mandou que você vá, mas você não vai saber quando.
Quando ele foi comunicado disso, o que ele começou a fazer? Ele começou a preparar a sua saída. Ele já foi preparando a sua saída. Uma coisa que ele fez foi deixar a porta, os portais eternos abertos para a volta dele. Tá entendendo? Você vê que ele dá a ordem, abrir os portais para que entre o Rei da Glória. Ele está dando a ordem porque ali ele está na condição de Yalcha. E o pai dele, que era Yalcha, já está na condição de Yal forte e valente. Então, já no momento que eles sobem, ele já está na condição do pai dele. Por quê? Porque essa é a representação da antiga aliança, que o sumo sacerdote tem que morrer para o filho se tornar sumo sacerdote. É claro demais, né? É claro demais que para ser sacerdote tem que ser filho de Arão. E aqui, quando a gente vê esses que a gente mais tenta compartilhar, a gente não compartilha o Espírito com eles. Compartilha a palavra, mas eles não entendem por quê? Porque se a gente conseguisse compartilhar com eles o Espírito, eles iam entender. Mas nós viemos aqui na condição rebaixada. Entenderam? Lá em cima, os anjos compartilhavam o Espírito com o corpo celestial, mas aqui embaixo, como homem, ele não compartilha o Espírito. O Espírito é só para ele, por isso é o selado. Entendeu? Então, o que acontece nesse momento, irmãos, que nós estamos vivendo? É exatamente isso, porque a gente gostaria que todos se salvassem. E é por isso que a gente insiste, a gente orienta, a gente mostra, a gente tem paciência, tem hora que a gente não tem paciência, a gente briga. Porque na época da era de Esmirna, você vê que Shaul, Paulo, ele está falando assim, olha, não entristeçais o Espírito com o qual vocês foram selados. Ali mostra o quê? Que estes que desceram já começaram a selar lá atrás. Diferente do ensino do mensageiro de Sardes, que fala, é no final dos tempos que vem selar. E depois, ele vem selar os israelitas, é na época, né? Porque é o israelita que vem selar, né? Não é os israelitas, não. Israelitas, não é eles. Porque ali, ele acha que vai ser no período da tribulação que eles vão ser selados. Isso é um ensino da denominação. As denominações ensinam exatamente assim. Então, quando você vê que o mensageiro de Sardes, a partir do momento que o Espírito saiu dele, é por causa da palavra que ele diz. Por isso que está falando assim, não entristeçais o espidial, falando o que não convém. Vamos voltar nessa passagem? Efésios capítulo 4. Efésios 4, né, irmãos? Efésios 4. Versículo 29. Efésios 4, 29. Diz assim, ó. Não saia dos vossos lábios nenhuma palavra inconveniente. Ficou melhor ainda essa tradução. Viu? Viu? É. Inconveniente. O que é uma palavra inconveniente, irmã? Irmã verde-limão. Agora que eu entendi que o verde-limão é o nome da empresa.
Por quê, irmã? O que é a palavra inconveniente? Eu acredito que uma palavra inconveniente pode ser uma palavra de mentira, pode ser uma palavra dita na hora errada. Isso, é isso que eu queria ouvir. Uma Dita palavra na hora dita na hora errada. Uma palavra fora de hora, que não convém. É uma palavra dita fora de hora que não convém. É exatamente o que o mensageiro de Sardes começou a fazer. Fazer marcação de data fora de hora que não convinha ele fazer. Saindo da boca dele o inconveniente. E é com essa palavra inconveniente que o Espírito entristeceu com ele. E saiu dele. E saiu dele. Nossa. Vocês entenderam? Viram? Mas a gente precisava entrar naquela palavra que estava na Bíblia Almeida, palavra torpe, para mostrar que é uma palavra fora do contexto. Tinha que vir na Yal Shalom para entrar na tradução inconveniente, que é a palavra certa, uma palavra dita fora de hora. Tanto que é dita fora de hora, sem noção, que ele não entendia que o ministério de Filadélfia, filho varão, tinha que completar um tempo de vida, de ministério. Como que poderia ter data de arrebatamento se não se completou o tempo do ministério de Filadélfia? Então é uma palavra dita inconveniente, fora de hora. E nós já vimos que foi compartilhado com o mensageiro de Sardes o Espírito. Vamos abrir Apocalipse 3. Do outro lado, é uma palavra precipitada, mesma coisa que Saul fez. Ele se precipitou em fazer o sacrifício, não esperou Samuel chegar, né? Não esperou Samuel chegar, não esperou o mensageiro de Filadélfia chegar para explicar a ele. Ele queria usurpar. Presta atenção, isso é uma ótima que o irmão Francisco trouxe. Por quê? Porque nós já vimos a representação de Filadélfia, ali o mensageiro de Filadélfia com Davi. E o mensageiro andando no mesmo tempo era Saul. Saul era o primeiro rei, foi ungido. Ele foi ungido, ou seja, tinha sido selado para poder participar como Sardes vestes limpas. E o que aconteceu com Saul? Saul, ele se tornou arrogante. Quando ele foi ungido, ele até profetizou. A palavra fala que o rei Saul, ele profetizou quando ele foi ungido. Dançou de alegria e profetizou pelo Espírito. Mas começou a fazer o que Ial não mandava ele fazer. Ial mandava ele fazer uma coisa e fazia de outra. Por quê? Porque é desobediente. E é esperto. Porque queria jogar nas costas de Ial. Saul queria jogar nas costas de Ial o quê? O motivo do atraso. Falou assim, olha, você tardou. Representação de Samuel ali, que também representa quem? Micael. Falando assim, você tardou. Também representa Yaush. Você tardou. Eu marquei a data, você não veio. Você tardou. Foi você que tardou. Jogando a culpa em Samuel. Saul jogando a culpa em Samuel. Foi você que tardou. E eu fiz o sacrifício por isso. E o mensageiro hoje de Sardes é exatamente astuto, da mesma forma. Eu não estou marcando data. Eu estou falando que é uma data provável. Só que todo mundo recebe como data marcada. E aí o que acontece? Aí o Saul, ele pega e joga nas costas. Mas com o Ial não tem essa conversa de jogar nas costas de Ial. Você acha que Ial fala assim, mas ia dar satisfação para ele? Ele falou assim, a ordem foi dada, era para você esperar. Parece
aqueles que estão ali querendo o quê? Querendo receber um corpo. Estão ali debaixo do altar do sacrifício. E fala assim, começa assim: mestre, santo e verdadeiro, por que está tardando em fazer justiça para nós? Por que está tardando? Fazendo um link com o profeta Samuel. Aí, o que acontece? Ele pega, consola ele. Mas aqueles ali mereciam. Por quê? Porque eles não fizeram nada de errado. Muito pelo contrário. Mas para o errado, não tem consolo. Tem exortação. Já falou com o rei Saul. Você ia ser confirmado. A tua coroa. Hoje. Que é o link com quem? Com os de Sardes. Que recebem coroa. Ah, mas eles não têm promessa. Eles têm de andar junto. E a coroa deles é governantes. De governantes. Entendeu? Eles vão ser governantes, sim. Porque eles fazem parte dos 144 mil. Muito tremendo. Isso, irmãos. Quando fala, você seria confirmado hoje. Mas porque fostes o quê? Tem uma palavra mais forte. Tem uma palavra forte. Não, lembra da palavra, vamos lá. Mas porque foste... Hã? Vamos ver? Vamos ver que palavra ele usou? Precipitado. É. Vamos ver lá, irmãos? Ah, acho que alguém falou certo aí. Foi insensato. Vamos ver se é essa palavra? Tolo. Vamos ver? Tá onde, irmãos? Deuteronômio? Não, Tá em... Aonde, irmãos? 18, 20. Samuel? Segundo Samuel? Eu acho que é 1 Samuel. Presunção? Hã? Presunção? Ele falou com presunção? Vamos ver. Eu não me lembro muito bem, não. Vamos lá. 1 Samuel, é 1 Samuel, irmãos? 13. Qual? versículo 13. 1 Samuel mesmo? É 1 Samuel 13. Samuel diz que fizeste. Olha, é 13, irmão, não é 1, não. Então, vamos lá. 1 Samuel 13. 1 Samuel 13, vamos lá. Aí, ó, 1 Samuel 13, 8, ó. Aí, é esse mesmo, irmão. Onde que tá? 13, 13. Olha aí. O irmão tinha falado ali, não falou? Insensato, falou. Quem falou? Aí eu falei, eu vi lá o insensato assim, eu falei assim, ó, alguém falou certo. 1 Samuel 13, 13. Samuel disse a Saul, agiste como insensato. O que é insensato? Não tem sensatez. O que é insensato, irmãos? Um sinônimo. Fazer por impulso? Insensato, fazer sem pensar, por impulso, né? Fazer de forma como se sem zelo, sem analisar o que você está fazendo. Por quê? Porque ele era rei, ele não era sacerdote, ele não era da casa de Levi, ele não era descendente de Arão. Como é que você pega e quebra a lei que você jurou obedecer, fazendo um ato insensato, sem pensar, sem medir as consequências? Entenderam, irmãos? Então, quando nós vimos essa passagem, mostra a condição daquele que está pensando
e agindo por impulso, sem pensar. Se não for isso realmente, eu vou estar esfriando a fé de muitos irmãos. Eu vou estar, ao invés de ajuntando o rebanho, eu estou espalhando. Por isso que faz um link ao mensageiro de Sardes, falando assim: observa-o. Observa-o, observa-o, observa-o. Alguém era para ele observar. No entanto, ele não quis. Vamos lá, vamos voltar lá, Apocalipse 3. Apocalipse 3, versículo 1. Apocalipse 3, 1. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: assim diz aquele que tem os 7 espíritos de alma. Olha aí, aqui ele está falando aqui, ó, já começa dizendo aqui, ó, eu estou compartilhando com você o espírito. É a representação de Saul, rei Saul, quando recebeu a unção, ou seja, recebeu o selo, o selo daquele que em Apocalipse 7, com seus ali exércitos, saiu para selar. Ele tinha recebido o selo. Aí o que aconteceu? Ele falando assim: isso quem está falando para você é aquele que te selou. Eu tenho 7 espíritos. E ele continua: conheço tua conduta, tens fama de estar vivo, mas está morto. Torna-te vigilante, torna vigilante. Torna-te vigilante. Por que ele está falando torna-te vigilante? Irmã Laís. Para ele vigiar, porque ele vai ser pego de surpresa. Exatamente, porque se ele não vigiar, vai ser pego de surpresa. É o que ele define. Ele define, você só pode arrebatar na Páscoa. Então, se não vier na Páscoa, você não vai vir, você vai esperar o próximo ano. E eu vou ficar o quê? Dormindo o resto do ano. Fala, torna-te vigilante, vigia. Não fica dormindo, não. Porque faz um link com quem, irmã? Com Sansão. Faz um link com Sansão. Porque a mulher, ela vinha e embriagava ele. A mulher embriagava ele. E é exatamente o que ele come. Comida e bebe vinho da mulher. Porque toda a doutrina dele hoje vem da mulher. Então ele come o pão fermentado da mulher e bebe o vinho fermentado da mulher. Aí ele dorme. É igual Sansão, quando a mulher Dalila, a prostituta, vinha dar comida para ele. E ela tinha segundas intenções com ele. Ela queria ver ele subjugado. Então ele comia e bebia o vinho e se prostituía com ela. Aí ele ia tirar a soneca. E quando ele tirava a soneca, ela amarrava ele. Até o momento que ela consegue descobrir o segredo da força dele. E o segredo da força dele é ter o espírito de alma. Quando ela consegue tirar dele o espírito, ele se torna esse que vai ser morto. Porque todo mundo sabe a história de Sansão. Ele foi morto. Ele morreu. É ou não é? Uhum. É. No caso, ele foi morto, mas ele conseguiu também matar muito filisteu, né? Matou muito filisteu. Cuidado aí, tá temperadinho aí, ó. Então, vamos lá. Quando ele está falando aqui, irmãos, ele fala: torna-te vigilante e consolize do resto que está para morrer. Aqui eu já falei, o intérprete, que não é intérprete coisa nenhuma, ele não poderia intervir, porque ele era só um escriba, um copista. Mas ele quis fazer papel de intérprete, mexendo na escritura, pondo o dedinho dele, aí ele pôs, estava para morrer.
fazendo um link com a igreja lá atrás. Confundir, estava lá atrás. Não, mas isso aqui é uma profecia para o final dos tempos. Aqueles que estão determinados. Por que a gente sabe disso? A gente sabe disso, aqueles que estão para morrer, faz um link com Apocalipse 13. Vamos lá. Apocalipse 13, 10. Apocalipse 13, 10. Apocalipse 13, 10 diz assim, ó. Se alguém está destinado à prisão, a gente já falou o que é prisão, irmã Adriana. Cativeiro. E o que é o cativeiro, minha irmã? É onde uma prisão. É mesmo? Ô, minha irmã, que lindo! É a morte, lembra? É a morte, aonde que todo mundo quer sair de lá, mas está preso na morte, né? Mas para sair de lá precisa receber um novo corpo, e é por isso que eles estão pressionando ali o ancião. Estão falando assim, ô mestre, santo e verdadeiro, até quando vai tardar em fazer justiça para nós, nos dando um novo corpo? Então vamos lá. Se alguém está destinado à prisão, ou seja, está destinado a morrer e ficar aprisionado, irá para a prisão. Aí ele volta. Se alguém deve morrer à espada, pela espada terá que morrer. Mostrou. A espada é a mensagem que eles proclamam. E a mensagem que eles proclamam que vai matar eles. Vocês estão entendendo? Linka com Saul. Linka com Saul, exatamente. Vamos lá. Aqui ele está fazendo a conexão com o mensageiro de Sardes, falando assim, olha, você tem que consolidar aqueles que estão para morrer. No invés disso, ele não está consolidando. Com isso, ele perde o espírito, porque ele fala de forma inconveniente e insensata. Ele perdendo o espírito, aí que ele se começa a falar bobagem mesmo. Aí faz um link com o quê? Fazendo um link, olha, você tem nome que vive, mas já está morto. Fazendo um link, você está destinado à prisão. Você está destinado à prisão. E especificamente você vai ser morto pela espada. Fazendo um link com o rei Saul. Quando ele viu que os filisteus tinham cercado o arraial dele e o exército dele tinha debandado, ele pegou e se atirou a própria espada dele que o matou. Fazendo um link com esse texto, se alguém deve morrer pela espada deverá morrer. Fazendo o link com o que é a espada, irmã Angélica. A espada é a palavra. A palavra. É exatamente porque eles estão combatendo ali a mensagem do anti-Machia, do falso profeta. Ele está escancarando como uma representação de quem? Uma representação de Yaohana, o batizador. É essa mensagem do mensageiro de Sardes. Batizar no nome de Yahusha. E ele é o batizador no nome de Yahusha. Só que era para ele, ao invés de trazer a mensagem em paralelo quando Yahusha veio, ele continuou com seus discípulos trazendo uma mensagem separada da de Yahusha. Yahusha com seus discípulos num lado e Yaohana, o batizador, com seus discípulos em outro canto. E o que acontece com ele? É decapitado. Por quê? Porque ele condena a relação de prostituição e de infidelidade, ou seja, de adultério, que era do rei Herodes, que estava o quê? Prostituindo adultério com a mulher do seu irmão, fazendo um link com aqueles duas crianças que vieram juntas como gêmeos.
Um era quem? Aquele que tem o selo, Yalcha Micaial, e o outro, o anti-Machia, que queria tomar a primogenitura. Como não conseguiu, tomou a mulher, que é o link de Apocalipse 12. Apocalipse 12, a mulher é levada para o deserto nas asas de uma grande águia, um querubim, o anti-Machia. E ele levou porque o dragão queria matá-la, mas ele queria casar com ela, tomando a esposa do irmão. Viu o link? Que faz um link com quem? Faz um link com aquele Yalhana que combate, mostrando que a igreja está fazendo atitude de adultério. E a igreja, representado como Herodias, fala assim: mata esse homem, porque eu já não aguento ele falar mal de mim. Nossa. Viram, irmãos? Viu? Aí, quando nós vimos em Apocalipse aqui, falando assim, olha, observa e converte. Vamos voltar lá, Apocalipse 3. Apocalipse 3. Ali, Papai Yalcha elogia ele, Yalhana. Papai Yalcha elogia Yalhana. Ele elogia. Mas você vê a condição da semelhança, que a obra de Yalhana não é perfeita. Por que não é perfeita? Porque a partir do momento que Yalcha chegou, ele tinha que ter se unido a Yalcha e não fazer um ministério paralelo. Quando ele está preso, vem a dúvida, porque isso está em Lucas, ele está preso. Aí ele manda 2 dos seus discípulos, não é dos 2 dos discípulos de Yalcha, 2 dos seus, perguntar para Yalcha: nós deveríamos, é tu aquele que deveria vir, ou nós devemos esperar o outro, o anti-Machia? É tu aquele que deveria vir, ou nós devemos esperar o outro, o anti-Machia? Viu a conexão dos textos? Viram, irmãos? Muito forte, mano. Ou devemos esperar o outro, mostrando ali a incredulidade de quem? De Yalhana. Ou seja, a obra dele não era perfeita. Vamos entrar aqui no Mensageiro de Sardes. Versículo 1, capítulo 3, versículo 1 em Apocalipse, diz: ao anjo da igreja em Sardes escreve: assim diz aquele que tem os 7 espíritos de alma e as 7 estrelas. Conheço tua conduta. Tens fama de estar vivo. O interessante é aquele que tem as 7 estrelas na mão direita, ou seja, na mão direita, Yalcha Micaial. Aí ele fala: conheço tua conduta, tens fama de estar vivo, mas está morto. Torna-te vigilante. Por quê? Porque relaxa, quando a data que ele não marcou, ele dorme. E consolida o resto que está para morrer. Aqueles que estão para morrer, que fala ali, vão ser destinados à prisão. Fazendo o link para ontem que a gente falou. A gente falou de Zacarias. Para os irmãos, nós vamos lembrar essa passagem. Zacarias, capítulo 13. Vamos lá. Zacarias 13. Hã? Zacarias 13. É Zacarias 13? Não, Zacarias 11. É, Zacarias 11, os 2 pastores. Zacarias 11. Veja bem, como o mensageiro
de Sardes não estava consolidando aqueles que estavam para morrer, Micael recebeu uma ordem de Ial: apacenta as ovelhas destinadas ao matadouro. Vamos lá, começa aqui, ó, Zacarias 11:4. Zacarias 11:4. 1678. 1678. Zacarias 11:4. Diz: assim diz Ial, meu Ial. Viu? Apacenta. Assim diz Ial, o meu Ial. Deu uma ordem para ele: apacenta as ovelhas destinadas ao matadouro. Por quê? Porque o mensageiro de Sardes não estava cuidando delas. Estava deixando, ele marcava a data e desaparecia depois da vergonha. Ficava envergonhado, sumia. Só voltava no ano seguinte. E as ovelhas ficaram abandonadas. E Ial falou com aquele, Micael: apacenta as ovelhas que estão destinadas ao quê? A um matadouro. Só que a mensagem de Micael, ela é dura. Você não vai louvar nessa terra. Mas por quê? Porque você está em terra estrangeira e está adorando, através de louvor, o administrador infiel. Porque pega as músicas das denominações e muda Ial, muda Iesus para Ialcha, e muda Zeus para Ial, achar que isso é suficiente e Ial lá em cima vai receber? Não, nunca vai receber. Eu dizia assim, tá parecendo que tá fazendo reciclagem com o nome de Ial. Exato, irmã. Exatamente, porque é algo que foi feito para o administrador infiel, porque o administrador infiel, ele gosta de louvor. Micael ama louvor, só que ele não quer ouvir nessa terra. Por quê? Porque ele sabe que ele está em terra estrangeira, ele só vai alegrar. Por quê? Porque Tiago 5 fala assim: vocês estão alegres, cantem louvores. Vocês estão alegres, cantem louvor. Aí você fala assim: nessa terra eu estou alegre. Quem que está alegre debaixo de uma administração injusta? Ninguém. Porque se você tiver alegre cantando louvor, você está falando assim: administrador infiel, tô gostando. Parabéns. Tô feliz com a tua administração. Mas a partir do momento que ele fala: não vou louvar, porque nós estamos vendo a injustiça que o administrador infiel está fazendo com essa terra. Inclusive roubando de Ial aquilo que é devido somente para Ial. Aí o que acontece? Essas ovelhas destinadas ao matadouro ficam irritadas. Não, eles são muito radicais. Eles não louvam nessa terra. Eles não louvam nessa terra. A reunião deles é só administração da palavra. Aí diz assim, o mensageiro é muito bravo. O mensageiro é bravo? Falaram isso. Ele é bravo. Ele exorta, ele chama atenção, ele puxa a orelha. Mas também ele abraça, ele chora junto, né? E o que acontece? Ele preocupa. Mas o que ele faz? Isso para o bem, irmãos. Volta lá, Zacarias 11, versículo 4. Assim diz Ial, meu Ial. Você acha que Satanás pode falar isso? Não. Meu Ial? Você acha? Não, de jeito nenhum. Aqui, quem está falando é aquele que é o administrador fiel. Assim diz Ial, meu Ial, apacenta as ovelhas destinadas ao matadouro.
E Al falou, cuida delas, porque o mensageiro de Sardes abandonou elas à própria sorte. Foi mesmo, assim. Porque ele só faz alguma coisa quando ele acorda da embriaguez. Os filisteus vêm aí. Os filisteus vêm aí, quer dizer, o falso profeta fez algo. O antimachia visitou a China. Aí ele desperta, falando, aí vem os filisteus. Acorda! Acorda, Saul, porque o filisteu está aí chegando. Aí ele desperta. Está acontecendo uma guerra. Apavorado. Vocês estão entendendo, irmãos? Não, como Elias. Apavorado diante. Por quê? Porque rejeitaste as palavras, as águas de Siloé, apavorados diante de Razon e Romelias, e ao enviará então as águas torrenciais abundantes do rio Eufrates e inundará transbordará as tuas ribanceiras e chegará até o pescoço. Emanuel, porque ali está invocando. Ó, Emanuel está invocando. Nós devemos esperar, é tu aquele que deveria vir ou nós devemos esperar o outro? Aí, em outras palavras, você deve esperar o outro. Espera o outro. Porque rejeitaram. Entenderam, irmãos? Porque rejeitaram. Espera o outro, porque já rejeitaram. Vamos lá. Diz assim: apacenta as ovelhas destinadas ao matadouro, aquelas que estão para morrer, tá vendo? Aquelas cujos compradores matam, sem serem castigados, e cujos vendedores, olha aqui, aquele que vende, diz, bendito seja Al, eu sou rico, e cujos pastores não as poupam, porque não pouparei mais os habitantes da terra. Versículo 7. Então apacentei as ovelhas destinadas ao matadouro, que pertencia aos vendedores de ovelhas, aos negociantes. Viu? Pertenciam aos negociantes. Agora eu quero saber que negociantes são esses, irmã Adriana? Os negociantes que ficam gostando dos evangelhos anátemas e vai achando bonito e vai deixando. Ô, minha irmã, judiação. Vamos lá, irmão Paulo Roberto. Quem são esses comerciantes de ovelhas? Vamos lembrar, eu fiz um vídeo recente que fala assim: os mercadores do templo vão ser novamente expulsos, só que dessa vez no céu. E ele tem os seus negociantes na terra. Aonde estão esses negociantes? Nas igrejas. Essas ovelhas pertenciam a esses negociantes, esses mercadores que fazem das suas ovelhas moeda de troca. Entenderam? Sim. Me dá 1.000 que vai receber. Me dá teu 3.000. carro. Vai, me dá 1.000. E aqui, ó, ele... Oi, irmão, o que você ia falar? Aqui também fala, bendito seja Al, eu sou rico, linka com rico, de rico e Lázaro. É, faz E o ele link. vai pro- Faz o link. Você acha que é esse rico que ele está referindo? Não, é igreja Hã? Está referindo à igreja de Laodiceia. Sou rico e abastado, não tenho falta de nada. Lembra os de Laodiceia? Sim. Que aí ali está o quê? O mensageiro de Laodiceia. Todos que estão na condição de Tiatira, todos que estão na condição de Sardes, são transferidos para a era de Laodiceia. porque vai ficar só essa era. Porque só vai ficar essa era. Por isso que em Apocalipse 12, o dragão, quando é jogado na terra, ele quer matar a mulher. Só que a mulher, ela vai ser protegida pelo antimachia e o falso profeta.
que pegue a grande águia, conduz ela para o deserto e alimenta elas ali por tempos e metade de um tempo. Aí o dragão é a forma de falar assim, que ele rejeitou a atitude do Antimachia, fala, vomitou um rio, vomitou, fazendo um link com Laodiceia. Por quê? Porque Yalcha está vomitando Laodiceia, porque ela é morna. Ela numa hora está com as coisas do eterno e outra hora está traindo. E ali está fazendo um link com a traição. Por quê? Porque o falso profeta e o antimachia estão indo contra a ordem do dragão, da serpente. O dragão quer matar a mulher e eles querem proteger. Por quê? Porque o antimachia quer casar com ela. Quer casar com ela. Quer imitar, quer casar, porque quer casar com a esposa do irmão. Lembra lá? E aí, o que acontece? Por isso a representação está vomitando. Aí a terra veio em favor da mulher, engoliu o vômito. O que é isso aí, irmão Márcio? A terra que veio. É o Papa. É o falso profeta. Exatamente, é a besta que levanta da terra. A terra vem ajudar o antimachia. É o falso profeta ajudando o antimachia. Eles estão coligados. Por que eles estão coligados? Para imitar que o sexto também é o sétimo. Por isso que eles são uma só voz. Por isso eles são uma só voz, para imitar que o sexto também é o sétimo. Quando ele for ferido, ele vai lá e volta. E o outro vai fazer o quê? É o link do quê? Quando ele morrer, porque foi ferido uma ferida de morte, quem vai reviver ele? O sexto, vamos falar assim. É a representação do sexto. Quem? O falso profeta, que é uma representação do ancião da igreja, que quando o papai Yalcha morreu, ele foi enviado para ressuscitá-lo. Viram, irmãos? Vocês estão entendendo como que precisa do intérprete para a escritura? E vem o dragão atrás do antimachia e do falso profeta, que é ai da terra e do mar. Isso, exatamente, porque desceu. Porque agora que ele desceu, ele perdeu o seu trono. Né? Vamos falar assim, ele perdeu sua autoridade lá em cima. E agora ele quer pegar o quê? O trono na terra para ele. Ai da terra e do mar. Ai da terra, ai da besta que levanta da terra e ai da besta que levanta do mar, porque ele vai querer tomar de vocês o que é de vocês. Entenderam? Por isso que há uma discórdia. E é por causa dessa discórdia que papai Yalcha falou, o próprio Satanás, se tiver um reino dividido, não vai prevalecer, porque todo reino dividido contra si mesmo peleja. E não tem como ser um reino vitorioso, um reino dividido. E é por isso que faz um link com aquele texto que nós lemos lá, dos valentes se reunindo com Davi, e eles eram unânimes, e eles eram de coração sincero, e eles estavam na mesma fé, no mesmo compromisso. Não tinha ninguém que estava infiltrado em falsidade. Eles combatem entre si mesmos. Eles combatem. Você pensar como um demônio ele faz uma doença numa pessoa. E aí vem um pastor evangélico e repreende o demônio no nome do maioral dos demônios, Jesus.
Isso não precisa ir longe, irmãos. Pois é. Não precisa ir Eu longe. fazia É um parte reino do- dividido. Da Assembleia de Deus lá, tinha uma mulher que todo domingo todo mundo orava e o demônio não saía. Aí eu dizia assim, e esse nome não tem valor, não? Ah, então não vai dar, eu não vou nem fazer mais isso. Aí não saía o demônio. Muitas vezes saía e voltava, né? Saía e Mas não voltava. saía. Ela ia ser socorrida, mas não saía. Mas muitas vezes sai, irmã. Por isso que está falando, não alegrais, porque os demônios vos o quê? Submetem. Alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no céu. Essa é a condição, porque até mesmo no reino de Satanás é um reino dividido que expulsa um demônio menor pelo nome do maioral dos demônios. Papai tudo, irmãos, deixou pronto ali para nós o entendimento, né? Então, quando você vê, a gente já viu, o irmão Marco Beethoven já trouxe ali as cartas de Micael, que é a carta do servo, né? Tudo já era para ele se lembrar de tudo isso, porque ele sabia que ele viria como o pai dele veio sem memória. E como o pai dele veio sem memória, ele também viria. Aí, a gente abre em Isaías 60, né, irmão? Isaías 60. Essa palavra é uma palavra especial, irmão Bruno. É uma das preferidas do irmão Bruno. E eu vou esclarecer agora mesmo, irmã, por que é o encontro das águias, tá? Viu, irmã? O encontro das águias, tá? Página 1350. 1350. Ó. Isaías 61. Diz assim: põe-te em pé. Põe-te em pé. Por que põe-te em pé? Irmã, cadê a irmã Edna? Irmã Edna tá aí? Tá ali, né? A irmã Edna, a irmã escondida. Aqui, ó, irmã Edna, ó. Por que começa assim? Põe-te em pé. Primeira coisa, a quem se refere esse... Isso. Por que fala põe-te em pé? Porque está na hora. Não. Começa lá a dica com Daniel 12, vai. Isso. E aonde que ele estava para que ele pudesse estar deitado? Para levantar tem que estar deitado. Isso, ele estava subjugado pela mulher. É a lua debaixo dos pés da mulher. Ele estava subjugada, deitado. Aí, esse aqui refere-se a ele. Levanta, põe-te em pé, resplandece. Olha aqui, resplandecer significa refletir. Aurora, né? Refletir, pensa nisso. Pensa em algo que reflete. Você já viu um farol de carro? O farol de carro tem uns vidros, assim, uns espelhos. Os espelhos é para refletir, né? Refletir a luz. Então, a luz não é dele. Não é do farol propriamente dito, é da lâmpada. Então, ele reflete. Então, isso é o resplandece, porque ele é lua. E nós sabemos que lua não tem luz própria, tem? Não. É só quando ele se torna sol. Quando ele se torna o sétimo. Até então ele só reflete. A lua reflete a luz do sol. Isso aí vai contra também o ensino da terra plana, não é, irmão? É, irmão. Por quê? Porque a terra plana, a lua tem luz própria, não tem? No ensino da terra plana, a lua tem luz própria. Ela não resplandece. É o engodo. Aí vamos lá. Põe-te de pé, resplandece, porque tua luz é chegada. A glória de Al, a glória de Al raia sobre ti. Ou seja, e você resplandece
você reflete essa luz. Porque chegou a glória de Yahweh. Com efeito, as trevas cobrem a terra, a escuridão envolve as nações. Mas você não está em trevas. Mas sobre ti levanta-se Yahweh, e a sua glória aparece sobre ti. As nações caminharão na tua luz. Por quê? Porque o sexto se torna o sétimo. Porque aqui já está falando na tua luz. Ele se tornou o sétimo. E o sétimo tem luz própria. E os reis no clarão do teu sol nascente. Aí, ó, é um sol que está nascendo. Algo que está nascendo. Ele nunca foi. Por isso que reflete a palavra que o último Adão se tornou espírito, se tornou o espírito que dá a vida, ou seja, o sol nascente. Olha aqui o 4. Vamos lá, 4. Ergue os olhos em torno e vê. Todos eles se reúnem e vêm a ti. Teus filhos vêm de longe. Tuas filhas são carregadas no colo, nas ancas. Então verás e ficarás radiante. Aleluia. Teu coração estremecerá. O teu coração estremecerá e se dilatará. Maravilhoso. Os camelinhos de Midian e Efa, todos virão de Sabá, trazendo ouro e incenso. Agora que é um segredo aqui. Vamos lá. É forte para mim. Uma horda de camelo te inundará. Os camelinhos de Midian e Efá, todos virão de Sabá, trazendo ouro e incenso. Trazendo ouro e incenso. Agora eu vou pedir aqui para o irmão Bruno. Irmão Bruno, o que essa palavra está fazendo no link, irmão? O altar? Não. Incenso? Está fazendo um link lá com a antiga aliança. Não. Os camelinhos estão vindo, carregando presentes. Hã? Não. A dica é Sabá. A rainha de Sabá veio trazendo presentes para a sabedoria. Salomão. Fazendo o link que aquele que é sabedoria de Yahweh está recebendo agora os presentes, porque é a sabedoria de Yahweh que vem em toda a terra querer ouvir a sua sabedoria. Eu quero que os irmãos achem para mim. Nós seríamos então a rainha de Sabá. É o link da rainha de Sabá. Veio conhecer e veio fazer o quê? Experimentar a sabedoria lá atrás de Salomão. E aqui não está falando de Salomão, está falando da sabedoria de Yahweh, que a gente já viu em Provérbios 8. A sabedoria está edificando a sua casa sobre Provérbios 9:1. Está construindo a sua casa sobre 7 colunas, que são as eras da igreja. Primeira Reis 10, irmãos. Hã? Primeira Reis 10. 1 Reis 10, vamos lá. 1 Reis 10. Depois vocês vão pegar para mim a referência em crônicas. Né? Vamos lá. 1 Reis 10. 1 Reis 10. Olha aqui, 1 Reis 10. Olha o título aqui, olha. Olha aqui, irmãos. Olha o título que o teólogo inspirado escreveu. Salomão, o comerciante. Não sei. Viu o templo de Salomão?
o comerciante do tempo. Mas nós não fazemos comércio com as coisas de Iau. É Iau que recebe a honra, a glória e a adoração. Olha só. 1 Reis 10:1. A rainha de Sabá, fazendo o link lá com Isaías 60. É muito alimento para vocês, irmãos? Não quero mais. Vocês estão cansados? A gente nem almoçou, mas não tem problema. 1 Reis 10:1. A rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão por ordem do nome de Iau e veio pô-lo à prova por meio de enigmas. Chegou a Iau-Xalã com numerosa comitiva, com camelos carregados de aromas, grande quantidade de ouro, pedras preciosas. Apresentou-se diante de Salomão e lhe expôs tudo o que tinha no coração. Mas Salomão a esclareceu sobre todas as suas perguntas, e nada houve por demais obscuro para ele, que não pudesse ser solucionar. Vamos abrir agora, esse aqui é a sabedoria de Salomão. Agora vamos ver a sabedoria de Iau. Provérbios 9. Provérbios 9. Provérbios 9:1. Provérbios 9:1. Aqui a palavra fala sabedoria com letra maiúscula. Ou seja, é o nome de alguém. Você dá um nome com letra maiúscula quando é um nome próprio. Quando é um adjetivo que a pessoa é sabedoria, você coloca em letra minúscula. Mas quando é com letra maiúscula, está falando de um nome próprio. Então, vamos lá. A sabedoria construiu a sua casa, talhando suas 7 colunas. Talhando suas 7 colunas. E ele fala, abateu seus animais, misturou vinho e pôs à mesa. Enviou as suas criadas, ou criados, para anunciar nos pontos que dominam a cidade. Os ingênuos, venham aqui. Quero falar aos sem juízo. Vinde beber comer do meu pão e beber do vinho que misturei. Deixai a ingenuidade e vivereis, fazendo um link com aquele que tem fama de estar vivo, mas está morto. Está falando, ouve a minha voz e vivereis. Deixai a ingenuidade, larga de ser ingênuo, e vivereis. Segui o caminho da inteligência. E aí fala, quem corrige o zombador atrai o desprezo. Quem repreende o ímpio, a desonra. É exatamente o que fizeram. Fazendo um link com o quê? Fazendo o link com aquele de Zacarias 11. Vamos voltar lá para Zacarias 11. Zacarias 11. Zacarias 11. Versículo 7. 1678. Zacarias 11, 7. Então apacentei as ovelhas destinadas ao matadouro
que pertencia aos vendedores de ovelhas. Eu tomei para mim 2 bastões, chamei um benevolência e o outro chamei união, e apacentei as ovelhas. Quis cuidar delas, por mando de Ial. Eu destruí os 3 pastores em um só mês, quer dizer, os 3 evangelhos anátemas. Foi destruído num só mês. Aqueles 3 vídeos nós fizemos, o estudo, foram lançados dentro do mês, sobre os 3 evangelhos anátemas. Só que aí veio a ira contra nós. Veio a ira. E aí ele fala, eu destruí, versículo 8, eu destruí os 3 pastores em um só mês, mas perdi a paciência com eles. Por quê? Porque eles não quiseram me ouvir. E eles também se aborreceram. Eu perdi a paciência com eles porque eles não quiseram me ouvir. E eles se aborreceram comigo, porque eu os exortava. Aí você marca aqui e volta lá. Em Provérbios 9, versículo 8. Não repreendas o zombador, porque ele te odiará. Repreenda o sábio, e ele te agradecerá. É diferente? Aí ele agradecerá. Dá ao sábio, e ele se tornará mais sábio. Ensina o justo, e ele aprenderá ainda mais. O princípio da sabedoria é o temor de Ial, e o conhecimento dos santos é inteligência. Por mim, prolongarás, por mim, a mão direita, prolongarás os teus dias. Longos dias na mão direita. E ajuntar-se-á anos em tua vida. Se fores sábios, o serás para o teu proveito. Mas se te tornares zombador, apenas tu o pagarás. Viram, irmãos? Aí, agora a gente volta para Isaías 60. Volta para Isaías 60. 1350. Isaías 60. Isaías 60. 6. Versículo 6. Uma horda, o que é horda? Irmão Robson. O que é uma horda? Uma horda é um exército? Um exército, isso mesmo. Uma horda é um exército. Vamos lá. Diz isso, ó. Uma horda de camelos, um exército de camelos te inundará. Os camelinhos de Midian e Efa, todos virão de Sabá, trazendo ouro e incenso. Viu a conexão? Que eles estavam indo levando ouro, incenso, presentes para Salomão, que era a sabedoria, e queria ouvir a sabedoria terrena da boca dele. Não tinha nada que eu não revelasse. Era terrena, porque ele era filho de Adão. Mas vai chegar no final dos tempos, aquele que voltará com seu exército para reedificar o templo. Só que esse templo vai ser feito por mãos de anjos e não de homens. E esse templo vai ser colocado os filhos de Adão e vai ser infundido neles o Espírito para que eles ensinem as coisas de Ial. Imitação do falso profeta, infundindo na imagem da besta o espírito de Satanás. E a imagem fala, e colocou ele dentro, aquela imagem dentro do templo deles ali, ó. O templo edificado em Roma, sobre 7 colinas, porque é imitador. Aí o que as denominações ensinam? Que o antimachia vai construir o templo na terra.
Quando que ele vai construir templo na terra se a mão dele é mão sanguinária? Davi foi proibido de construir o templo por causa das suas mãos sanguinárias. E aí você vê aquele que derrota os inimigos, que as suas mãos são limpas e a espada que mata sai da sua boca. Não sai das mãos, sai da boca. Palavra de Iá. Palavra de Iá. Nós estamos aproveitando aqui para fazer também um ruminar, né, irmãos? Sardes também ensina que vai construir o templo. Por quê? Porque ele está comendo da mão da prostituta. É o link de Sansão. E o que aconteceu com Sansão? Perdeu a cabeleira, perdeu a coroa. Perdeu a coroa. É o link com o rei Saul, que perdeu a coroa por ser desobediente. Assim também Sansão perdeu a coroa. Qual que era a condição uma condição espiritual de Sansão da antiga aliança? Qual é, irmão? Edcleiton. Ele era juiz e sacerdote. Hã? Ele era juiz e era sacerdote? Você acha que ele era? Hã? Sansão era. Sansão era sacerdote? Aonde você viu? Não. Só juiz. Ele era juiz e ele tinha uma consagração. Qual? Ele era nazireu. O que é nazireu? Nazireu é aquele que é consagrado a Iau. Faz um link com o anjo. O anjo da era é aquele que é consagrado a Iau, para servir a Iau. Um link do rei, que era consagrado a Iau. Porque um rei, ele fala pelo reino. Samuel também era, né? É? Hã? Samuel? Não era? Samuel era nazireu, irmãos? Não. Peraí. Hã? Ele era um sacerdote. Tinha um outro nazireu. Ele era sacerdote. Vamos lembrar, irmãos. Os irmãos me pegam também em hora com as perguntas. Samuel, ele era nazireu? Não, ele era sacerdote. Você tem que lembrar que, olha só, quando Sansão foi nascer, o anjo veio e falou assim com a mãe: olha, a partir de agora, você vai ter um filho. E ele é um filho da velhice dela. E ele não vai... Você, já do seu agora em diante, você não vai comer nada que seja impuro. E nem beber bebida forte. Porque o filho que vai ser feito no teu ventre é dedicado a Iau. Aí o que acontece? Ele não podia beber vinho, ele bebia, adorava vinho e se embriagava. Ele não podia comer nem do fruto da vide, nem podia pegar ali, ó. Aqui eu tô passando é uma parreira. Eu não podia passar debaixo de uma parreira. Ele não podia tocar em morto, e ele só fazia coisa errada. Aqui tinha ali uma carcaça de leão que ele mesmo matou. Quando ele matou, o bicho estava vivo. Ele podia tocar. Mas depois que ele morreu, não podia voltar ali não. Aí, ele passando, viu a carcaça do leão morto. E ele viu que tinha mel. Que foi feito uma colmeia dentro da carcaça. Com muito mel, gostoso.
E o mel na tua boca vai ser doce. E ele foi lá e tocou e morto. E mais amargo no estômago, que a desobediência, ela faz o quê? Vir dores. Então ali está fazendo um link de quê? Tocando em morto, porque é docinho, é gostoso. E ali ele tinha sido proibido de todas essas coisas, porque foi separado para Iá. E, no entanto, era desobediente. Tocava em morto, ele não queria moça entre as israelitas, não. Ele queria das prostitutas, que eram as prostitutas dos filisteus. Queria vinho fermentado, que os filisteus bebiam, e pior de tudo, ele queria estar no meio dos filisteus. A diferença de Micael, que se conserva junto dos filhos do seu povo, diferente daquele que queria estar no meio dos filisteus. Você pode ver a história de Sansão, queria sempre estar no meio dos filisteus, bebia com eles, comia com eles, não se conservava separado para Ial. Diferente, fazendo um link de Micael, que se conserva junto dos filhos do seu povo. E queria casar com quem? Com a prostituta? Não, queria casar com a irrepreensível. A era de Esmirna, irrepreensível. E a era de Filadélfia, irrepreensível. Queria casar com aquela que era irrepreensível, mulher idônea. Entenderam, irmãos? E o outro, o antimachia, queria casar com a prostituta, a infiel, a adúltera. Assim seja, irmãos. Nós já estamos em 1h27. Eu preciso trazer, talvez a gente tenha que interromper e continuar. Depois fazer uma fusão. Bom, fazer uma fusão num áudio só. Mas eu preciso trazer para os irmãos a revelação de hoje. Né, irmãos? Né? Vocês estão aguardando? É mais que isso, irmão. É uma delícia mesmo. Olha só. Nós vamos, primeira coisa, nós postamos um vídeo hoje. Esse vídeo, ele fala sobre Shemitah. O Shemitah. E também fala sobre o ano jubilar. O ano Shemitah é esse ano que nós estamos. Tanto que o mensageiro de Sardes falou que é nesse ano que vai acontecer ele fala o arrebatamento. Aí ele fala assim, o arrebatamento de Apocalipse 12 e tal. Por quê? Porque é insensato. Já foi exortado aqui, ó, conforme nós lemos aqui em Provérbios capítulo 9, e exorta o zombador e vai te odiar. Entendeu? Então, ele nos odeia por isso. Então, o que acontece, irmãos? Aí nós vamos lembrar do ano Shemitah, é o ano 49, né, irmãos? É o ano 49. E o ano 49, ele é especial, mas ele não é o ano santo. Existe o ano santo. Existe o ano santo. Olha só. Nós vamos abrir primeiramente, irmãos, em Levítico 25:10. Levítico 25:10.
Isso. 196. Levítico 25, 10. Vamos lá. Vamos começar aqui, irmãos. Olha, vamos começar do versículo 8. Vamos começar do versículo 8. Contarás 7 semanas. Contarás 7 semanas de anos. 7 vezes 7 anos. 7 vezes 7 anos, para quem que não fugiu da escola, é 49. Isto é, o tempo de 7 semanas de anos. 49 anos. 49 anos. No 7º mês, no 10º dia do mês, farás ressoar o toque da trombeta, no dia das expiações. Farei soar a trombeta em todo o país. Declararei santo o 50º ano. Ó, é o 50º ano que é santo, não é o ano Shemitah, 49. É o ano 50º que é santo. E proclamareis, olha aqui, declarareis santo o 50º ano. E proclamareis a libertação de todos os moradores da terra. De novo. E proclamareis a libertação de todos os moradores da terra. Aí, até então, aqui está o segredo. Está libertando só nós, irmão? Os moradores da terra. Todos. Irmã Alaide. É todos, né, irmão? Todos os moradores da terra. Todos os moradores da terra serão libertados. Mas libertado de quê, irmã Adriana? Você está com muito pensamento aqui embaixo. Você tem que pensar lá em cima. Ser libertado da morte. Ô, minha irmã. Tá moradores da terra. O morador da terra é morto? Aqui, ó, presta atenção. Presta atenção. Serão libertados todos os moradores da terra. Quando alguém morre, fica aqui zanzando. Dá licença, eu vou visitar ali meu parente. Fica zanzando nessa terra? Não, já ensinei que vocês. Morreu aqui, perdeu o contato com esse mundo. Então, está falando assim, vai tocar trombeta e anunciais a libertação no ano jubileu de todos os moradores da terra. Da terra. Da terra, ou seja, todos os moradores que estão vivos. Mas eu ainda não estou entendendo, sabe por quê? Por quê? Porque na hora que nós subir, não é só nós que vai ser, que não vai passar pela morte. Antes de você pensar, você tem que pensar o que eu perguntei. Depois que você entender a minha pergunta, aí você vai começar a entender. Vamos lá, marca aqui. O negócio tá com cadeado aí. Ó, tá um cadeado. Vamos abrir esse cadeado hoje, né, irmãos? Vamos abrir esse cadeado. Vamos lá em Efésios 6. Vamos em Efésios 6. Deixa marcado que nós vamos voltar, hein? Efésios 6. Eu tô pegando só no pé da irmãzinha hoje. É 2046, irmãos. 2046, vamos lá. O irmão começou a falar aqui, parou de falar. Qual? Tem um irmão falando na página aqui, eu não sei quem fala. 2046. O irmão Caleb, achou, irmão Caleb?
Quem que era Caleb aqui, irmãos? Quem que lembra de Caleb? Era com Josué. Hã? Quê? Companheiro de Alcha? Caleb, companheiro de Alcha? Ah, tá, entendi. Companheiro de Josué e Alcha, isso. É porque a gente tem que falar assim para a gente a fazer a conexão. Josué e Alcha. Isso mesmo. Então Caleb, ele era companheiro dele. E você percebe, irmãos, que papai, ele envia sempre em dois, né? Ele envia sempre em dois. Aí, vamos lá. Efésios 6, versículo 10. Efésios 6, 10. Finalmente, fortalecei-vos no mestre. Fortalecei-vos no mestre e na força do seu poder. Revesti. Que poder é esse, irmã verde, limão de olhos verdes? Ixi, irmão, mas é que eu tô tentando Vamos lá. entender ainda. Ó, vamos lembrar. Vamos lembrar. Lá atrás, nós lemos aqueles que estão dentro, ali debaixo do altar do sacrifício, pedindo ao Mestre Santo e Verdadeiro que faça justiça. Ok? Agora vamos lá. Volta aqui. Efésios 6:10. Finalmente, fortalecei-vos no Mestre e na força do seu poder. E na força do seu poder. Qual é a força do poder dele, de Alcha? Sete espíritos. Os 7 espíritos. Exatamente isso. Exatamente isso. Ela tá acertando muito mais que eu sei. Ó, ela tá acertando, irmã. Eu acho que já tá uns 5-0 para esse jogo, hein? Vamos lá. Revestindo a armadura de alvo para poder, finalmente fortalecei-vos no mestre na força do seu poder. Revestir a armadura de Ial para poder resistir às insídias do diabo, que faz um link com aquele que vestiu a armadura de Ial. Quem é que vestiu a armadura de Ial, irmão Edgar? Aquele baixinho que foi lutar lá. Quantos Edgar tem aqui? 1, 2, 3. Qual que é aquele que foi lutar lá com o gigante? Então, Davi, ó. Davi, irmão. Davi não quis vestir a armadura de Saul para vestir a armadura de Ial. Viu, irmão? Vamos lá. Revestir a armadura de Ial para poderes resistir às insídias do diabo. Pois o nosso combate não é contra sangue nem contra a carne, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os dominadores. Grifa aí, dominadores. Grita aí não. Grifa aí. Dominadores. Deste mundo. Grifa aí, dominadores deste mundo de trevas. Contra os espíritos do mal que povoam as regiões celestiais. Irmã, pode falar. Não, é sobre a pergunta da irmã que você falou, que era o ano de libertação. A libertação, aí no caso assim, seria que Satanás vai ser destronado lá em cima, no caso, né? Ah, irmão. O irmão já falou, como se diz, nem deu gostinho da irmã tentar raciocinar. Calma, irmão, calma. Olha só, tô dando as dicas pra irmã. Só que eu li aqui mais para baixo que é para resistir os dias maus, preparando esse povo da libertação para eles conseguirem resistir. Hã? Eu li aqui mais para baixo. Ó, presta atenção. Vamos lá. Ele está falando de uma guerra, né? Está falando de uma batalha. E ele está falando que os dominadores deste mundo habitam os lugares celestiais. É isso que eu quero. Você não precisa pensar muito.
É pensar pouquinho. Aqui está falando assim, nossa guerra não é contra carne nem sangue, não é seres humanos, mas contra os dominadores deste mundo em trevas que povoam os lugares celestiais. Se eles estão dominando, significa que eles estão escravizando este mundo das regiões celestiais. Por isso que a gente tem que ir devagar. Porque o gostinho da sobremesa, irmão, não é dar colherada, é lambiscando a sobremesa pelas beiradas. Assim mineiro faz. Comendo pelas beiradas. Comendo pelas beiradas. Não é, irmão Isalino? Comendo pelas beiradas. Que é mais gostoso, não é? Não é? Então, olha aí, vamos lá. Mas tá certinho, viu, irmão? Pensou direitinho. Eu tô dando as dicas para os irmãos responderem mesmo. Então, quando ele está mostrando aqui, irmãos, ele está mostrando que os dominadores deste mundo em trevas, eles habitam os lugares celestiais. Agora a gente vai lá de novo no ano Shemitah e o ano Jubileu. Vamos lá. Aonde que nós estamos? Levítico 25:8. Levítico 25:8. Ó, Levítico 25:8. Contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos. Isto é, o tempo de 7 semanas de anos. 49 semanas. 49 anos, perdão. No 7º mês, no 10º dia do mês, fará soar o toque da trombeta, no dia das expiações. Aqui está um segredo maravilhoso. É o dia do quê, irmã? Não, minha irmã. Não é o dia da nossa ascensão. É o dia que nós tomaremos o templo lá em cima. Nós tomaremos posse do templo. E aquele volta a vestir o que? A roupa da expiação. Vamos lá. Aí ele fala, farei soar a trombeta. Lembra disso, o momento que eu já trouxe? Que ao soar da trombeta, os mortos, que são mortos, não, eles são vivos, só que eles estão sem o corpo. Aí fala assim, não precederemos os que dormem. Não precederemos os que dormem. Fazendo link com Apocalipse que fala, dorme mais um pouquinho. Foi dado vestes brancas para ele, fala, dorme mais um pouquinho. Aí fala Shaul Paulo, ao soar da trombeta do arcanjo, não precederemos, eu não quero que vocês entendam, não precederemos os que dormem, mas juntos com eles seremos arrebatados ao encontro do Mestre nos ares, e aí estaremos sempre na presença do ungido. Viu aqui o soar da trombeta na expiação? Viu? Aí, ó, ele continua dizendo, versículo 10, declararei santo o 50º ano. É o ano 50º que é santo, não é o Shemitah, que é 49 que é santo, não, é o 50º. Aí ele fala o ano 50. Aí ele fala, declararei santo o 50º ano e proclamareis libertação de todos os moradores da terra. Será para vós um jubilar. Aqui a Igreja Católica colocou jubileu, quer dizer alegria de Zeus. Não, é jubilar, significa ano jubilar. O jubilar significa alegria com cânticos. Alegria com cânticos. Aí, olha só, ele continua. Ó, será
para vós um jubilar, cada um de vós retornará ao seu patrimônio, e cada um de vós voltará ao seu clã. É tribo? Hã? É tribo ou não? Clã é tribo, é a tribo. Por isso que está falando, marcando 12.000 de cada tribo. Clã é a tribo. O 50º ano será para vós um ano jubilar. Não semeareis, não ceifareis as espigas que nasceram após a ceifa, e não vindimarei as cepas que tiverem brotado livremente. O jubilar será para vós uma coisa santa, e comereis o produto dos campos. Quer dizer, sem semear. Por quê? Porque já foi armazenado para eles. Nós vamos devagarzinho aqui. Primeiro, pode falar, irmão. Lá do ano jubilar, você falou que eles vão cantando louvores. É. Em Isaías 60, o finalzinho do 6, fala assim, ó, trazendo ouro e incenso e proclamando os louvores de Yahweh. Isso, irmão, exatamente. Proclamando os louvores de Yahweh. E olha, você pega aqui, quando a gente viu das tribos, você pega em Tiago 1:1. Pega aí, irmã. Tiago 1:1. Ó, Tiago 1:1. Que a gente está falando, cada um voltará para a sua tribo. Tiago 1:1. Tiago 1:1. 2069. 2060. É dois. Tiago não. 2107. Ô, tadinho, tá? Não seja precipitado. 2107. Vamos lá. 2107. 2107. Vamos lá. Tiago 1. Ó, Tiago 1:1 diz: Tiago, servo de Iau e do mestre Iau Shamashia, as 12 tribos da dispersão. Saudações. Viu que as tribos foram dispersas? E aqui ele já está escrevendo, sabendo que no final dos tempos, as tribos dispersas serão ajuntadas. Serão ajuntadas. Ok? Por isso ele está saudando as tribos da dispersão, que foram espalhadas sobre toda a terra. Voltando, Apocalipse 7. Vamos lá. Apocalipse 7. Apocalipse 7. Ó, Apocalipse 7:1. Depois disso, vi 4 anjos postados nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que o vento não soprasse sobre a terra má ou sobre alguma árvore. Vi também um anjo que subia do oriente com o selo de Iau vivo. Ele gritou em alta voz aos 4 anjos, que é um querubim, dizendo: não danifiques a terra, até que tenhamos marcado na fronte os servos do nosso Iau. Aqui, irmãos, está mostrando que ele queria já fazer mal desde lá de trás. Mas começou a marcar quando, irmão André? Ali na era na primeira era ali da igreja, né? Qual? Éfeso. Foi em Éfeso que começou a marcar os servos do nosso Iau? Essa é a primeira era. Não, Esmirna. A primeira era, né? Da igreja. Éfeso. 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 Ok, Éfeso. Aí eu pergunto para ti, eles perderam o selo? Os de Éfeso foi transferido, né? De Pérgamo. Eles perderam a condição, né? Para Pérgamo, no caso. Exatamente. Isso é importante que o irmão falou. Que aquela condição que era para eles a primogenitura. Só que eles abandonaram o primeiro amor, repreensão ao anjo, Cafas, e é a condição, irmãos, que por eles terem sido repreendidos,
a primogenitura pula para o próximo. Qual que foi o próximo, irmã Laís? Qual, depois de Éfeso, qual que foi? Transferiu para o próximo. Qual que é o próximo? Esmirna. Transmitiu para o próximo. Lembra disso? Lembra ali dos filhos de Yalcha? Qual era o mais forte? Irmã... Aqui eu tenho que pegar um graduado. Cadê o irmão Anderson? Irmão Anderson. Qual que era o mais forte dos filhos de Yalcha? Os filhos de Yalcha? Qual era o mais forte? Celestialmente. Celestialmente. Olha, qual que você acha, irmão? De Yalcha? Só pode ser celestialmente, irmão. Não, ele não era o mais forte. Não, dos que perderam. Ele não era o mais forte. Já fizemos esse estudo. Hã? Qual que é? Abadom. Apolion. Abadom. Abadom. Faz um link com Gênesis 49. Vamos lá. Gênesis 49. É Gênesis 49. Esse é por isso que eu tinha que pegar um graduado. Gênesis 49. Olha aqui. Essa aqui, quando fala dos filhos de Israel, é uma representação dos filhos de Yalcha, que foram perdendo a primogenitura por causa dos delitos, até cair aqui em José. E a mesma coisa, os filhos de Yalcha foram perdendo a primogenitura até cair no sexto. O primeiro que foi encontrado fiel dentre os filhos. Vocês entenderam? Não era para ele ser, se os outros não tivessem sido infiéis. Ele era o sexto. Ó, aqui dá uma dica. Gênesis 49:3 diz assim: Rúben, tu és meu primogênito, meu vigor, as primícias da minha virilidade, cúmulo de altivez. Olha aí, que é a queda dele. Cúmulo de altivez. O que é altivo? Irmã, deixa eu ver. Irmã Edna, escondida. É que eu estou estudando junto com a irmã. Ela tá com uma Bíblia. Irmã, tadinha. Entendi. Ó, então a sua vozinha é bonitinha. Ó, então vamos lá. Quem é o... Vamos falar quem é não. O que significa altivez? Altivez é uma pessoa que se acha melhor que as outras. Isso, em outra palavra. É uma pessoa orgulhosa. Isso, é isso que eu queria ouvir. Orgulhosa. Orgulhosa. E o que precede a queda? O orgulho. O orgulho precede a queda. Vem antes da queda. O orgulho precede a queda. Não é assim que está escrito a palavra? Vamos lá. Rúben, tu és meu primogênito, meu vigor, as primícias da minha virilidade, cúmulo de altivez e cúmulo de força. É forte. Cúmulo de força. Impetuoso como as águas. Só que fala, não serás colmado. Quer dizer, não será elevado. Porque subiste ao leito de teu pai e profanaste minha cama contra mim. Viu? Profanaste minha cama contra mim. É o link com ele se prostituiu. Não é. Vamos falar das coisas celestiais. Aquele que abandonou o pai para seguir após outro. Prostituiu. Entendeu? Ele prostituiu porque ele seguiu Lúcifer. Faz um link, Rúben, com a pedrinha de Ezequiel 28, a primeira pedra que adornava
Ah, os irmãos já viram, né? Vamos lá. Ezequiel 28. Ezequiel 28, vamos lá. A primeira pedrinha. Olha só, a primeira pedrinha. Que aqui a gente já viu. Palavra dirigida contra o rei de Tiro. A primeira parte fala, palavra dirigida ao príncipe de Tiro. E a segunda parte, a partir do versículo 11, palavra dirigida ao rei de Tiro. Então a primeira parte fala contra o antimachia e a segunda parte fala contra Satanás. Ok, irmãos? Então quando chega aqui, ó, ele fala assim, ó, versículo 12. Filho do homem, pronuncia um lamento contra o rei de Tiro e diz, assim diz o mestre Ial, tu eras modelo de perfeição, cheio de sabedoria, de beleza perfeita, estavas no Éden. O rei de Tiro estava lá no Éden? Não, está falando de coisas celestiais. Estavas no Éden, jardim de Ial, engalanava-se com toda sorte de pedras preciosas. É as pedrinhas que nós estamos juntando agora, as que sobraram. Engalanava-se com toda sorte de pedras preciosas. Primeira, rubi. Fazendo um link com o primeiro filho, Rubem. É coincidência isso, irmãos? Não é coincidência, é a forma que a Escritura está conversando com você. Aí a gente vai lá com o príncipe do abismo. Apocalipse 9. Apocalipse 9, o príncipe do abismo. Apocalipse 9. Olha o príncipe do abismo. Apocalipse 9, 1. E o quinto anjo tocou. Vi então uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Ó, havia caído, depois ele se levantou e voltou para o céu. Tem dúvida quem é, irmã Adriana? É Micael, isso mesmo. O quinto anjo tocou. Vi então uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Foi-lhe entregue a chave do poço do abismo. Ele abriu o poço do abismo. Isso aqui nas denominações fala que é Satanás. Entendeu? Então, olha só. Tá dando um eco, irmão? Eu tô percebendo, tô tentando até mexer aqui e virar. Vamos lá. Mas eu acho que pode. E o quinto anjo tocou. Desliga aqui, vamos ver se os irmãos vão ouvir com. O quinto anjo tocou. Tá dando para falar? Tá ouvindo? Sim. Eu vou desligar aqui um pouquinho, tá? Porque o irmão Natan. Quer tentar tirar a microfonia, irmão? Vamos lá. Esse eco. Eu tô ouvindo, ninguém respondeu. É. Não volta. Não ouviram, não. Tentar, irmãos. Pode ligar, irmão. Ninguém respondeu. Aí, ó. Vamos melhorar um pouquinho esse som, né? Tava dando um eco. Pode ir falando, que eu vou